Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é composta por Guiomar Namo de Melo, educadora e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Maria Helena Castro, socióloga e diretora executiva da Fundação SEAD. João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época. Fábio Takahashi, repórter do jornal Folha de São Paulo. E Paulo Saldanha, repórter do jornal O Estado de São Paulo. Contamos também, como de costume, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer ter o senhor aqui e também é um privilégio poder falar de educação com quem comanda este setor no nosso país. Eu começo perguntando o seguinte: o Brasil tem quase 14 milhões de analfabetos, entre 13 e 14 milhões de analfabetos adultos. É o oitavo do mundo nesse ranking, que não é bom. Menos de 10% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio aprenderam o adequado em matemática, segundo dados recentes, e 25% aprenderam o adequado em português. E há pouco tempo, o Ministério da Educação sofreu um corte de verbas de mais de 9 bilhões de reais. Eu pergunto, esse slogan Pátria Educadora significa que o governo sabe que precisa fazer muito mais e melhor nessa área, ou o governo está se gabando de educar bem? O governo não está se gabando. O governo sabe desses dados, sabe que há dados preocupantes na educação, que nós temos muito a fazer. Então, isso é muito claro. Então, o slogan Pátria Educadora não é um slogan ufanista, é um slogan de trabalho e que abrange muita coisa. Quer dizer, não abrange só a educação, vamos dizer, formal ou mesmo a educação sob todas as formas que estão com o MEC. Abrange também a ideia de uma sociedade mais educada, uma sociedade que se eduque, uma sociedade que respeite mais o outro. É todo um projeto de civilização que está. Agora, o que está ao alcance das instâncias de governo e, enfim, quer dizer, o MEC, que é responsável pela educação, por todas as ações de educação na esfera federal, e as secretarias de Estado de Educação e secretarias municipais de educação, o que está na nossa missão é fazer como que nós vamos reverter esses indicadores ruins, quer dizer, como nós vamos melhorar isso. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que, embora muitas pessoas estejam conscientes das nossas limitações, a educação no Brasil está avançando e tem sinais bons. Por exemplo, nós temos escolas públicas de qualidade. Aqui na cidade de São Paulo, no bairro de Heliópolis, a Escola Municipal Campos Sales foi capaz de um desenvolvimento muito grande. Há um filminho que foi lançado há poucos dias, da Laís Bodansky, que mostra vários exemplos de sucesso em escolas públicas. São Paulo, Piauí, Foz do Iguaçu, vários lugares do Brasil. Então, isso é muito importante. Quer dizer, nós não podemos esquecer que a nossa educação está com muitas falhas, mas, ao mesmo tempo, temos muitos exemplos de ações que são efetivas, ações de professores que lutam, etc. E, por isso mesmo, uma coisa que eu tenho muita dúvida é quando as pessoas usam só adjetivos negativos para designar todo o sistema. Porque quando você diz que tudo é muito ruim, você na prática inibe o tipo de ação. Vou dar um exemplo, que alguns vão saber, outros não. Uns 20 anos atrás, se dizia, naquela época do governo Itamar Franco, que o Brasil tinha 20 milhões de crianças de rua. Com 20 milhões de crianças de rua, você não tem o que fazer. Aí fizeram um censo, e eram 5 ou 10 mil crianças de rua. 5 ou 10 mil crianças de rua, você tira da rua. Então, é claro que aí você pode agir. Então, por isso que os indicadores são tão importantes. Quer dizer, por isso que é importante você saber que escola está bem, que escola avançou, por que avançou, detectar onde há problemas e onde há problemas tentar resolvê-los. O senhor citou aí alguns exemplos de escolas públicas que são
referência, que são muito boas. Mas a maior parte das escolas públicas brasileiras, no ensino médio, não é boa. Tanto que um pai que pode escolher, um pai de classe média alta, que pode escolher colocar o filho na escola pública ou na escola privada, prefere, na imensa maioria dos casos, colocar na escola privada. Aqui em São Paulo, um pai de posses prefere colocar o filho num Santa Cruz, num Bandeirantes, num Porto Seguro, do que numa escola pública. Aí a minha pergunta é, por que não criar para o ensino médio algo parecido com o FIES, em que você dá um voucher para que o aluno possa, para que o pai do aluno possa matricular o seu filho num Bandeirantes, num Santa Cruz, um FIES do ensino médio, para resolver essa distorção tão grande de qualidade entre as escolas públicas e particulares do ponto de vista do aluno e da família? Primeiro, acho que o Augusto já disse, hoje não temos dinheiro nem para pensar nisso. Segundo, uma experiência parecida ocorreu no Chile, em alguma parte da rede escolar chilena, e é algo que o Chile colocou muitas dúvidas, tanto que houve grandes manifestações no Chile, 1 ano, 2 anos atrás, manifestações de massa, contra o caráter elitista e discriminatório da educação chilena. Você pode responder, o nosso também é, claro que é. Agora, lembrando que o FIES é um empréstimo, e a ideia chilena, o modelo voucher não é um empréstimo, seria um cheque mesmo para a pessoa, lembrando que o FIES é um empréstimo, nós estamos priorizando o FIES para financiar pessoas que vão para carreiras que são, em primeiro lugar, prioritárias para o país. Nós vamos reabrir o FIES, posso avisar isso. Quer dizer, nós tivemos até agora a dúvida, neste momento nós sabemos que vamos poder ter a segunda edição do FIES deste ano. Eu não posso anunciar agora quantas vagas... revelando isso agora. Estou anunciando agora. Então, nós vamos ter uma segunda edição do FIES este ano, não sabemos ainda o número de vagas, vai ser definido nos próximos dias, mas vamos ter. Mas vamos mudar os critérios, vamos mudar os critérios justamente por ser uma política de Estado. O que vamos fazer? Vamos mexer na renda, porque a renda hoje do FIES, para ser financiado pelo FIES, é até 20 salários mínimos por família, quer dizer, uma família que tem uma receita de R$14 mil pode entrar no FIES, lembrando, é um financiamento em devolução, mas juros são baixos. Segundo ponto, então nós vamos baixar um pouco essa renda para tornar claro que o programa é um programa social, mas nós vamos dar prioridade aos cursos em 3 áreas que são muito importantes para o país. Formação de professores, porque temos justamente que melhorar as escolas, como você e o Augusto disseram, João. Segundo, vamos fortalecer as engenharias, porque precisamos envolver a economia, e a saúde, porque tem que melhorar isso. Também vamos dar uma prioridade ao Norte e Nordeste. Quer dizer, há vários, e aos cursos de nota mais elevada. Neste ano do FIES do primeiro semestre, um dos êxitos que tivemos, numa situação difícil, ninguém vai dizer que a situação foi fácil, quer dizer, nós tivemos 1/3 dos financiamentos em relação ao ano passado, um pouco mais de 1/3, uns 35%, mas conseguimos ter o mesmo número de vagas de cursos em nota 5, cursos da nota mais alta, cursos melhores, do que no ano passado, 50 mil. Ou seja, eram 8% os cursos de maior qualidade financiados no ano passado, foram 20%. Nós vamos investir nesses pontos, vamos também financiar outros cursos, não só engenharia, saúde e formação de professores, outras regiões, não só Norte e Nordeste, mas vamos dar uma prioridade. Quer dizer, acho que o ponto disso é o seguinte, voltando à questão que o Augusto levantou do corte de verbas. O corte de verbas é real, não dá para fingir que não houve. Como o Brasil está em crise, o Brasil está com uma dificuldade econômica que está tentando ser superada. Nessa situação, você tem que afinar os instrumentos. Mas e no ensino médio, que é Voltando ao ensino médio, que você falou do FIES, aproveitei para anunciar isso. O ensino médio, ele tem que ser melhorado como todos os níveis de ensino. O ensino médio, ele tem uma taxa de evasão muito alta. Quer dizer, se você olha o Fundamental 1 e 2, nós estamos com uma presença, um atendimento muito grande, que no final do Fundamental 2 começa a diminuir, mas não de forma crítica, como é a evasão no ensino médio. Então, o ensino médio tem que conquistar melhor os alunos, nós temos que investir muito na formação continuada de professores, antes de mais nada, e nós temos que fortalecer esse ensino. O segredo está aí. Quer dizer, basicamente, a grande maioria é a evasão onde ocorre aí. A Marilena está querendo fazer uma parte e, em seguida, a Guiomar precisa continuar a roda. Ministro, Marilena. ensino médio. Há um consenso nacional que o ensino médio vai muito mal, está em crise permanente há bastante tempo.
Bom, sabemos que o problema maior está nos anos finais do ensino fundamental, porque os alunos já chegam despreparados do ensino médio. Portanto, há um problema. As crianças estão melhorando nos anos iniciais, até o 5º ano. Nos anos finais do ensino fundamental, os resultados estão estagnados e no ensino médio é um fracasso retumbante, não houve nenhuma melhora nos últimos anos. Então, a minha pergunta é, como melhorar o ensino médio sem mexer no Enem? Que o Enem engessou o ensino médio brasileiro e acabou transformando o ensino médio em treinamento para o Enem. Cursinho preparatório para o Enem. O aluno hoje entra no 1º ano do ensino médio e está preocupado em treinar para a prova do Enem. Quer dizer, e não é esse o ensino médio que a juventude brasileira gostaria de receber. Qual é a ideia? Maria Helena, a própria ideia de colocar o Enem foi a ideia de fazer uma sinalização mais abrangente para o ensino médio. Quer dizer, em vez de ter só os vestibulares das universidades, que podem ser bem feitos, mas que não tinham a sofisticação do Enem, enfim, com todo um lado sofisticado, que você, como ex-presidente do INEP, conhece melhor do que eu, entrando no detalhe, mas o Enem é um exame que é muito menos para memorização e muito mais para raciocínio. Então, a ideia é ele ter uma visão mais, ele incentivar o ensino médio a ser mais plural. Então, isso pode ser calibrado. Por exemplo, há uma discussão que eu acho que é importante sobre a relação com a literatura. O Enem deverá discutir mais literatura, deverá dar mais destaque ao acesso à literatura ou não. Tudo isso está em discussão. Quer dizer, nós temos que aproveitar esse ano, que é um ano de dificuldades orçamentárias, para discutir muito, para tentar aprimorar os instrumentos que nós temos. Inclusive a diversificação do ensino Maria Helena, médio. depois eu vou precisar passar para Guiomar. Agora, só uma coisa que eu queria dizer sobre o ensino médio. Parece que um dos grandes problemas é você trabalhar mais em equipe o conjunto de professores. Quer dizer, os indicadores que a gente tem é que quando as várias matérias, por exemplo, você tem matemática, física, química e biologia. Quando esses professores trabalham em conjunto, quando existe uma programação em conjunto, avança mais o ensino médio. Mas nós não podemos esquecer, antes de ouvir a Guiomar, que a incumbência constitucional do ensino fundamental e médio é de estados e municípios. O governo federal tem há bastante tempo, desde pelo menos o governo Itamar Franco, a convicção de que ele tem que trabalhar muito na educação básica como um todo, mas nós não podemos substituir estados e municípios, nós temos que trabalhar sempre alinhados com eles. Né? Guiomar. Ministro, a minha pergunta é sobre formação de professor. Acho que esse é o meu assunto mais importante. Toda vez que eu encontrar com o senhor na vida, pode ter certeza que eu vou falar alguma coisa sobre formação de professor. A gente já sabe por todas as pesquisas que pós-graduação, stricto sensu, lato sensu, não é o que melhora o desempenho do professor. O que melhora o desempenho do professor é o treinamento no chão da escola, na sala de aula, com os seus pares, uma coisa muito prática, muito voltada para a sua tarefa do seu dia a dia. Por outro lado, a gente sabe também hoje, por todas as avaliações que são feitas, que de todos os fatores que a gente pode controlar, nós não podemos controlar a origem social das crianças, não podemos controlar a instrução de pai e mãe, podemos controlar alguns, é pouco, mas destes, o mais importante é o professor. Todo o mais é residual. Então, a formação do professor se coloca como uma coisa estratégica. Até hoje, o que a gente tem feito sobre formação de professor é mais do mesmo. A gente acha que dando mais cursos, que dando mais vagas no ensino superior, a gente vai resolver o problema. Nós nunca mexemos na própria estrutura dos cursos de formação, que é uma coisa que no mundo inteiro hoje está sendo discutida, inclusive no sentido de aproximar a formação do professor de um modelo mais clínico, como é o médico, que tem uma residência, onde ele tem uma escola, onde ele vai fazer a prática dele antes dele receber o seu diploma de professor. Isto nos coloca uma questão muito séria. Quem precisa hoje de tempo integral é o professor. Porque o grande problema, por exemplo, tanto do ensino médio quanto dos anos finais do fundamental, que a Maria Helena apontou, é que os professores muitas vezes não sabem os conteúdos que eles têm que ensinar. E quando eles sabem os conteúdos, eles não sabem como é que se ensina esses conteúdos, que são dois movimentos que não são triviais.
Principalmente considerando que nós temos uma população muito heterogênea, já não temos mais aquele grupo selecionado da escola pública de antigamente, né? Então, a minha pergunta é, dizer, quando o MEC e o senhor afirma que vai dar prioridade para a formação de professor, quer dizer, se há uma disposição de rever a própria estrutura curricular, pedagógica, a própria organização dos cursos de formação de professor e, inclusive, pensar em cursos de formação em tempo integral, que custa mais caro, mas que dá menos prejuízo do que nós estamos tendo agora com o fracasso, com a má qualidade do ensino que a gente está oferecendo. O ministro responde agora. Tá. Posso? Pode. Bom, Guilmar, obrigado pela pergunta, que acho que é toda uma reflexão sua. Sem dúvida, a formação de professores é fundamental, mas eu faria primeiro uma distinção entre a formação continuada e a formação inicial. Eu penso que, dado o volume de professores que nós temos no Brasil, na educação básica, nós temos que fazer um esforço muito grande na direção da formação continuada, porque a formação inicial serão os que estarão substituindo esses professores. Nosso cálculo, vou falar do número bem redondo de 100 mil, talvez, por ano que entrem, é bastante, mas nós temos 2 milhões de professores. Então, nós precisamos fazer um esforço muito grande na formação continuada. Me parece, por tudo que eu tenho visto, lido, ouvido, discutido, que um dos pontos principais é garantir que quem faça a formação de professores sejam professores, que haja um papel importante quem está na sala de aula. Eu me permito discordar um pouco de você no tocante a um juízo tão negativo, porque eu penso que os professores estão enfrentando missões muito difíceis. Quer dizer, nós temos professores no Brasil todo que, mesmo que o indicador final, o IDEB da escola seja modesto, eles às vezes enfrentam dificuldades enormes. Por exemplo, no caso da Amazônia, dias e dias viajando, morar em lugares remotos, em outros lugares em condições muito difíceis. O fato de que o IDEB dificilmente consegue se emancipar muito do IDEB, para quem não sabe, é um indicador de desenvolvimento da educação básica, mas é muito difícil ele se escapar do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que às vezes a performance ruim na escola está ligada também à carência de saúde, de emprego, violência, muitos outros fatores que você não resolve com uma ação apenas educacional. Agora, isso posto, me parece que eu vou chegar. O ponto principal da formação continuada e talvez da formação inicial, ou um dos pontos principais, é garantir a presença de gente com experiência. Isso tanto na formação de professores, quanto em algo que agora é uma das nossas prioridades, que é a formação de diretores. Quer dizer, nós temos um projeto que recebeu o nome provisório de diretor principal, que vamos chamar provavelmente formação de diretores. Teve uma discussão, esteve aberta uma consulta pública, estamos tentando fechar agora, quer dizer, estamos fechando e pretendemos lançar ainda este ano esta formação de diretores. E a ideia é que os diretores que têm experiência lecionem, que não seja simplesmente gente de fora, não seja uma perspectiva acadêmica, que me parece que indiretamente também é uma crítica sua. Quer dizer, de que a formação de professores, diretores, muitas vezes não leva em conta a experiência de quem está na sala de aula e encontra dificuldades ou tem realizações. Inclusive, ministro... Nós vamos continuar no assunto, eu só preciso completar a roda, eu tenho poucos minutos. Eu só queria fazer uma pequena observação. Não se trata de um julgamento negativo. A gente não pode cobrar do professor aquilo que ele não recebeu. Sim. Se ele não recebeu, se ele não foi ensinado, se ele não aprendeu, a dificuldade que ele tem é porque ele não aprendeu, não é porque o julgamento seja negativo. Negativo é o curso que formou ele. Bom, de qualquer forma, nós temos que valorizar o professor sob muitas formas, inclusive salarial. Fábio, e depois Paulo para completar a roda. É isso que eu gostaria até de perguntar, ministro. Pensando na outra ponta dos professores, né? O senhor acha factível que a carreira do magistério seja competitiva no médio ou no curto prazo? E de que forma a União pode ajudar nesse trabalho? Veja, como nós temos sempre o fato de que somos uma federação e que a Constituição incumbe disso os estados e municípios, a União não pode ditar regras. A União, basicamente, o que ela faz? Ela pode oferecer expertise, pode oferecer escala, o que é extremamente importante. Numa cidade como São Paulo, grande, ou cidades de tamanho menor, como Campinas, da qual Maria Helena foi secretária, você pode ter um sistema praticamente autorreferido. Mas quando você pensa em termos nacionais, é muito difícil
difícil uma cidade muito pequena, 800 habitantes, Serra da Saudade, Minas Gerais, menor município daquele estado, é difícil você ter tudo composto ali. Então, as referências nacionais são muito importantes. Como nós podemos pensar isso? Há projetos, inclusive de certificação nacional de docente, que nós vamos discutir. E há, em função do Plano Nacional de Educação, que é bom a gente não lembrar que é a referência que a sociedade brasileira aprovou, que o Congresso votou por unanimidade, que a presidência sancionou sem vetos, isso depois de anos de discussão. É bom lembrar que o Plano Nacional de Educação prevê uma discussão nacional da carreira. Tem cada vez mais elementos que foram nacionalizados. Por exemplo, tem um piso nacional de professor. Então, tudo isso que às vezes demora para ser implantado, às vezes coloca dificuldades, tudo isso tem que ser equacionado. E a União, pelo PNE, o MEC especificamente, o Ministério da Educação, ele tem que dirigir esse processo. Ministro, só complementando a pergunta do Fábio, como a União vai fazer essa complementação orçamentária para os estados e municípios conseguirem, sobretudo, pagar os professores melhor e alcançar essas metas do PNE e, inclusive, aumentar os gastos e melhorar os gastos na educação básica como um todo? Como assim? Qual é a estratégia do MEC hoje para conseguir melhorar essa complementação do Estado, seja no Fundeb? O que o MEC planeja fazer para... E eu gostaria de complementar. Havia uma lei que está engavetada ou está parada em algum lugar, que previa que a União complementaria o Fundeb para garantir o piso nacional dos professores onde não fosse possível fazê-lo. Né? Isso estava previsto, era uma lei, inclusive, do presidente Lula. E não se fala mais nesse assunto. A outra coisa é que o próprio Plano Nacional de Educação, ele prevê uma série de acertos e pactuações federativas entre os 3 níveis de governo que me parecem cruciais para a execução de qualquer uma das metas. Pelo que eu li, eu acho que tem das 20 metas, 16 que vão exigir a pergunta, Marilena, porque a gente precisa encerrar agora, que é a última resposta. Mudanças no artigo 23 e no artigo 211 da Constituição para garantir a pactuação das metas e a execução das metas do PNE em várias áreas. Tá, né? bom, mas o que tá significa, porque é para dividir recursos, dividir prioridade, dividir responsabilidade, ou seja, ministro, é uma tarefa complicada. E aí a pergunta última é como resposta. negociar. É muito complicada mesmo, não sei, eu vou tentar responder os dois. Elas se juntam. Mas, basicamente, veja... Primeiro, questão da carreira. Vou tentar focar um pouco na carreira, a carreira dos professores. Então, nós temos modelos de carreira muito diferentes conforme os estados. Você tem estados em que a carreira entre o piso, o salário inicial e o salário final tem uma relação mais próxima. Você tem estados em que o salário inicial é muito baixo e o salário final bem mais alto. Como o salário inicial tem que aumentar por causa do piso nacional, então esses estados sofrem um estresse econômico muito grande. O que pode fazer? Alguns estados pensam em pedir dinheiro para a União. Este ano, assim, nós não temos recursos, quer dizer, a situação está difícil para todos. Mas acredito que tem que se discutir a carreira. Qual é o modelo de carreira melhor? É melhor você ter um salário inicial baixo, que atrai pouca gente para a carreira, e as pessoas que têm a expectativa de ter uma aposentadoria muito melhor, porque vai subir várias vezes o salário, ou como uma verdadeira boca de jacaré, ou é melhor você ter um salário inicial mais alto, mesmo que o salário final seja mais baixo. São discussões que estão sendo colocadas. Nós estamos criando, basicamente na Secretaria de Articulação com Estados e Municípios, comissões para discutir isso. Que modelos de carreira convém aos estados, que modelos de carreira convém aos municípios e como você pensa isso de maneira nacional. E há muito mais coisa que tem no PNE. O PNE é extremamente ambicioso, mas é uma lei. É o que a sociedade brasileira decidiu. Nós temos que caminhar nessa direção. Nós vamos continuar tratando disso daqui a pouco. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Estamos de volta ao vivo com o Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação. Ministro, este é um problema histórico, salário de professor. Eu sou filho de professora primária, tenho várias tias que foram professoras
primárias, o ensino público me parecia bem melhor. Mas eu quero me referir, então, ao caso de uma amiga minha, que é professora primária aposentada. A gente falava professora primária. E eu perguntei a ela o seguinte um dia: quanto é que você ganha? Ela falou: eu tenho vergonha de dizer. Eu falei: não, deve ter vergonha quem paga. Quem paga. E ela já está aposentada há uns 20 anos e eu pedi a ela que me desse uma cópia do holerite ou contra-cheque, como se diz em outras regiões do país. Ela ganha R$ 2.682,66 centavos. São cerca de 2.700, isso aí são R$ 90 por dia. É possível viver com essa quantia, viver dignamente? E quando o Brasil vai conseguir resolver esse tipo de problema? Segundo o IBGE, ela já está na classe B. Sim, classe média. IBGE. Esse é um ponto muito delicado, porque a gente sabe que os salários sofreram uma depressão ao longo de décadas e décadas. Por exemplo, o salário mínimo, eu não tenho dado exato, mas o salário mínimo, depois da sua criação em 1940, só recentemente se aproximou do seu valor original. Quer dizer, da década de 50 até a década de 2000, o salário mínimo esteve bastante deprimido em relação ao valor original, e inclusive ao que a Constituição diz que deve ele servir aquilo que ele tem que sustentar. Os salários dos professores tiveram um impacto muito grande e negativo, a ponto de que o professor, que era uma figura de respeito na sociedade, quer dizer, as pessoas dizem, havia o juiz, havia o gerente do Banco do Brasil, o promotor e o professor, os professores. Houve uma queda nisso. E acho que esse é um ponto crucial. Quer dizer, nós temos que valorizar o professor. Mas o senhor admite que esse salário é muito baixo. Esse salário é baixo. Tem que melhorar. Esses salários têm que melhorar. E esse tem que ser um compromisso da sociedade brasileira. Nós temos que conseguir mais recursos para eles melhorarem. Agora, há duas coisas que às vezes são colocadas em oposição, não podem ser colocadas em oposição. Há pessoas que acham que você pode ter uma boa educação com métodos, com sistemas, com acesso à internet, etc., prescindindo do professor. Não há boa educação sem bom professor, sem professor valorizado. Há outros que acham que basta aumentar o salário. Também não dá. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que melhorar a formação do professor, tanto a formação inicial daqueles que vão entrar agora, como dar apoio e suporte àqueles que estão já batalhando, lutando com dificuldades e conseguindo, mesmo assim, resultados que não são tão negativos quanto são apresentados. Você tem que fazer as duas coisas, avançar a qualificação e avançar a remuneração. Ministro, a Pátria Educadora, que foi o slogan que a presidência escolheu, existe um projeto dentro do governo sendo construído que se chama Pátria Educadora, que é uma requalificação da educação básica, que passa por várias dessas coisas que a gente já conversou aqui, a criação de uma carreira federal para resolver esse problema de remuneração, mas essa proposta está sendo criada não pelo Ministério da Educação, e sim pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, comandada aí pelo ministro Mangabeira Unger. Eu queria saber o que o senhor acha dessas propostas e por que o MEC e não o senhor estão à frente desse projeto e enfim, está em outra secretaria. Bom, é bom esclarecer essa questão, que volta e meia alguém levanta problemas nisso. É bom deixar claro, a SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, é uma secretaria que visa pensar os projetos do governo como um todo. Então, assim, ela interage em todas as ações do governo. Quer dizer, mais de 30 ministérios, de alguma forma, a SAI está afetada, a SAI afeta, a SAI discute. Ela tem na sua testa um pensador notável, professor celebrado em universidades dos Estados Unidos, que é o ministro Mangabeira Unger, e cabe a ele discutir, como ele tem discutido outras questões, discutiu relações exteriores, discutiu outros pontos. Cabe a ele, então, ter a liberdade de pensar e discutir projetos para o país. Agora, no caso da educação, as ações da educação estão no Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um ministério grande, é um grande ministério. Não era bom que essa Pátria Educadora surgisse dentro do MEC? Estou respondendo a sua pergunta. Então, é um ministério que tem uma quantidade de tarefas muito grande, que são articuladas entre si, quer dizer, os projetos do MEC são muito articulados e todas as incumbências passam por uma série de coisas, antes de mais nada pelo Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional é um plano ambicioso, que
que tem mais 9 anos, né? Está completando um ano agora, dia 24, quando os estados e municípios devem terminar os seus planos municipais estaduais, mas tudo isso daí tem que ser calibrado, tem que ser articulado e é o Ministério da Educação que dirige esses projetos. E é bom lembrar uma coisa também que muita gente às vezes esquece. O Ministério da Educação é um ministério que foi criado depois de uma revolução. Quantos ministérios no Brasil foram criados em decorrência de uma revolução? Não houve isso. O Ministério da Educação e Saúde é criado 15 dias depois de Getúlio Vargas assumir o poder, em decorrência da Revolução de 1930. Foi uma das maiores mudanças que o Brasil fez. Até então, agricultura era assunto de governo, guerra era assunto de governo, arrecadação de dinheiro era assunto de governo, mas educação e saúde, que é o nome inicial do Ministério, não era assunto de governo. Então, o fato de nós termos este ministério, que também teve dentro dele a cultura e o esporte, que depois se tornaram ministérios autônomos, é muito importante. Então, tudo isso se dá num diálogo. Nós temos diálogo também com muitos ministérios. Nós temos a ligação direta com 17 ministérios. Então, todas as questões de como vai ser implantado um avanço educacional dependem da nossa articulação, antes de mais nada, com estados e municípios e com a sociedade como um todo. Mas, ministro, em ocasiões anteriores, foi o Ministério da Educação que formulou as políticas, os programas. Na gestão do ministro Fernando Haddad, por exemplo, houve o PDE, que foi gestado no Ministério da Educação. Por que está correndo de forma diferente agora no governo Dilma? Não, o que o ministro Mangabeira tem feito uma agenda de discussão que é muito importante. O texto dele, os projetos dele, as intervenções dele são importantes para criar um clima de discussão. São propostas que têm, inclusive, tido uma repercussão no meio educacional, as pessoas têm discutido, têm aprovado, têm discordado, mas o que eu quero dizer é, nós temos que ter muita discussão. E é bom que a discussão esteja no seio do próprio governo, porque a discussão no seio do próprio governo é um sinal para a sociedade que é importante discutir. Veja, todas as questões, inclusive a questão da carreira federal, que é uma questão que foi várias vezes levantada pelo senador Cristóvão Buarque, que é com quem eu tive meu primeiro jantar em Brasília, foi com o senador Cristóvão, uma pessoa que eu admiro como pensador da educação, mas eu disse para ele, na ocasião, nós não podemos pensar em federalizar a educação no sentido de ter uma carreira dependente do governo federal. Isso não há recursos financeiros para pensar isso. O que não impede de você ter, eventualmente ter uma formação de diretores ajudada pelo governo federal por adesão dos estados e municípios que queiram fazer, que é o projeto de formação de diretores. Nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos na educação no Brasil é gestão. Então, e gestão não é simplesmente saber quais são os recursos que você vai ou de outro fundo, não é saber como pedir o dinheiro direto na escola do MEC. Gestão é você saber administrar conflito, é você saber formar equipes, é saber fazer que seus professores se articulem com isso. Isto nós podemos fazer. Da mesma forma que nós podemos também sinalizar a formação de professores. Com a base comum, nós temos condições de criar um referencial nacional sempre por adesão, nunca impositivo, aos estados e municípios que queiram participar, e isso deve influenciar a formação de professores. Você tendo a base comum, você avança nessa direção. Então, as ações estão no MEC. As ações da mudança educacional são ações do Ministério da Educação, mas toda a discussão que se faça é muito enriquecedora. João. Justamente nesse espírito da discussão enriquecedora, duas perguntas bem objetivas. Uma é, nessa questão do salário do professor, como é que o senhor vê essa discussão a respeito de bônus por desempenho para professor, avaliação de professor? Seria uma forma de aumentar a remuneração e ao mesmo tempo melhorar a qualidade? E a segunda discussão é, modelos que deram certo lá fora, como esse das charter schools nos Estados Unidos, né, que são escolas privadas que recebem dinheiro público e que, segundo o estudo da Universidade de Harvard, eles melhoram, essas escolas têm um desempenho muito melhor. No caso do aluno carente, né? Nos Estados Unidos fizeram pesquisa com alunos negros e latinos. Como é que o senhor vê essas experiências e a possibilidade de discutir a aplicação delas no Brasil?
Olha, nós temos temos que articular tudo isso. Quer dizer, minha opinião pessoal, às vezes não vale mais muito agora que sou ministro. É importantíssimo agora que o senhor é ministro. Vale em muitas coisas, mas não em tudo. Porque Vale bem mais já, né? Cada afirmação que eu faço, eu tive aqui 10 anos atrás. Eu tive aqui 10 anos a propósito de um livro que eu tinha publicado sobre televisão, ética e democracia, o afeto autoritário. E é claro que aí eu estava falando, basta o que quer que eu dissesse, era referencial de meu pensamento. Agora tudo tem que ser construído. Tudo tem que ser elaborado. Mas qual é a sua opinião pessoal sobre bônus é a questão da educação, Mas da questão da discussão. o senhor tem opinião pessoal. Tá, então vamos lá. Eu estou respondendo você. A questão do bônus por desempenho e a questão da Charter School são questões que têm defensores e têm muitas críticas também. Nós não devemos adotar uma política no professorado que seja de uma competição muito intransigente. A minha experiência como diretor da CAPES ensinou uma coisa, que é a CAPES lida admiravelmente com a pós-graduação, melhor nível de qualidade de educação no Brasil, mas a simples competição levava a uma situação autodestrutiva. Então, nós introduzimos um elemento que, para um curso ter uma das notas mais altas, 6 e 7, ele tinha que ter cooperação com os outros cursos. Então, você dá bônus por desempenho, em que medida isso vai colidir com algo que é extremamente importante, que é você formar times, formar equipes de professores. Você tem que ter, eu dei o exemplo do ensino médio, que tem maior número de disciplinas, um dos fatores decisivos é os professores falarem entre si. É você ter algo que está sendo oferecido na, digamos, química, física, biologia, você poder dialogar, história, geografia, filosofia, sociologia, você dialogar. Se você der 4 currículos totalmente descompassados, você causa um prejuízo aos alunos muito grande. Se você articular esses currículos, você faz um ensino muito melhor, de muito melhor qualidade, com menos estresse, menos custo, etc. Então, esse é o ponto. E mantendo a cooperação, o senhor é a favor dos bônus? Como nas empresas, onde há bônus, mas há cooperação entre os times. Isso tem que ser discutido. Estou colocando isso em 2 pontos aí antagônicos que você tem que fazer, você tem que articular. O que nós fizemos na CAPES, competição mais cooperação, nós até inventamos um neologismo, que é competição. Como nós podemos fazer isso? De que maneira? Isso tudo tem que ser pactuado. Guiomar. Ministro, eu concordo com o senhor, nós temos exemplos, sempre tivemos exemplos de excelentes escolas públicas, né? Inclusive escolas em situações bastante ruins e que conseguem um bom desempenho com os alunos. O nosso problema todo é como a gente faz isso em escala, certo? Quer dizer, que é esse a grande questão estratégica, né? Quer dizer, que quando a gente generaliza isto, a tendência é degenerar. Na medida em que a gente generaliza, degenera, porque a gente não tem no lugar para onde será transferida a experiência pessoas com aquele compromisso e aquela formação. Por exemplo, o caso do trabalho em equipe. Quer dizer, o professor que é formado no ensino superior totalmente dividido em disciplinas, ele já na formação dele não aprende a cooperar. Então, quando ele chega na escola, além de todas as condições adversas, ele ainda tem que aprender a trabalhar em equipe. São essas questões que estão sendo postas para a formação do professor. Então, eu tenho uma pergunta bem objetiva, quer dizer, por que não pensar num FIES que seja específico para a formação de professor, com condições que são próprias da formação do professor e que possa dar alguma vantagem para quem vai fazer esse curso, que, aliás, é uma questão séria que nós temos. O pior aluno do vestibular é o que vai fazer os cursos de formação de professor. O senhor também já deve ter se inteirado disso, quer dizer, é a última opção. Mas tudo isso está ligado também a uma desvalorização que ao longo dos anos ocorreu da profissão de professor. Ela deixou de ser atraente. Veja, eu estive na Coreia com uma equipe, quer dizer, a agenda de trabalho é uma loucura, como você pode imaginar. Na mesma semana tínhamos a definição do orçamento, tínhamos o Fórum Mundial de Educação na Coreia do Sul, são exatamente 12 fusos horários, e tínhamos o anúncio da greve em várias instituições federais. Então, lidar com tudo isso ao mesmo
tempo, todo dia às 8 da manhã falar com o secretário executivo, 8 da manhã, 8 da noite, que era o contrário aqui, foi muito trabalho. Mas toda essa questão de ensino, ela exige que seja repensada muito. Nós estamos hoje com mudanças na forma educacional muito grandes. Então, nós precisamos, os modelos de ensino tradicionais estão postos em xeque. Houve experiências com níveis distintos de presencialidade, que é uma parte que avançou muito com a Universidade Aberta do Brasil e com o uso do à distância. O próprio presidente aqui da Fundação, Padre Anchieta, Marcos Mendonça, estava me falando com muita alegria do novo canal voltado para a escola que a TV Cultura está criando. Agora, voltando ao ponto da valorização do professor. A valorização do professor talvez seja o ponto mais nodal do que a Coreia do Sul tem a ensinar. Quer dizer, a Coreia do Sul é muito celebrada pelo ensino dela. Parece que o ponto mais forte é que o professor realmente é importante. Muito disso, porém, está alicerçado numa coisa que não é nossa. É uma tradição confuciana que entende o professor como dono do saber, que transmite ao aluno que deve responder aquilo que o professor quer. Nós temos que ter um professor valorizado como alguém que sabe, alguém que conhece, alguém que ajuda o aluno, alguém que ensina como chave do todo o edifício educacional, mas nós não podemos pensar nessa forma de ir lá. Então, nós temos que construir uma outra valorização do professor. Salarial é outra. E isso tudo que você falou, que outras pessoas têm falado sobre a formação do professor, tem que ser discutido. Queria só pegar um ponto do que você disse, que é a questão do trabalho em equipe e de uma mudança no ensino superior aí. Quer dizer, você falou da formação de professor, isso é para todo o ensino superior, nós temos que repensar. Nós temos experiências muito boas de mudança no ensino superior. Eu estou tocando porque a gente está falando há 40 minutos da educação básica, que eu entendo ser a prioridade, tem que ser a prioridade. Ficarei muito feliz se ao terminar a gestão a gente puder dizer realmente a educação básica se tornou mais prioritária do que era antes. Mas o ensino superior também exige mudanças e nós temos no Brasil experiências notáveis, como os bacharelados interdisciplinares, projetos novos como a Federal da Bahia introduziu, Federal do ABC, várias outras. Então, tudo isso acaba sendo articulado e é o que torna o trabalho no MEC difícil e fascinante, porque você não pode dizer, vou focar só no ensino médio, vamos dizer que foi um dos pontos que a gente mais insistiu aqui, e deixar de lado a formação do professor na universidade para o ensino médio, formação anterior, tudo, né? Maria Helena. Ministro, uma pergunta bem objetiva. O senhor falou agora de mudanças no currículo, que a educação está mudando muito, o que vocês viram agora na Coreia, né? E falou da base curricular nacional. A minha pergunta é, qual é a proposta, a visão do MEC sobre a base curricular nacional que está anunciada agora para ser lançada ou começar uma discussão a partir do final desse mês? Eu pelo menos li isso no jornal, se não me engano, né? Está previsto um lançamento. Em segundo lugar, essa base nacional, o que ela traz de inovação? Quer dizer, já existem alguns princípios básicos? Qual é o conceito que está orientando essa nova base que será lançada para o debate? E se haverá ou não espaço para uma ênfase especial às ciências, tecnologia e matemática, STEM, que é uma coisa que a Coreia foi um dos primeiros países a lançar, junto com Singapura e a China, né? E se junto com isso haverá espaço para os projetos interdisciplinares. Eu estou pensando, teoricamente, em relação ao futuro, numa discussão de base curricular que o senhor mesmo acabou de falar. Bem, quem está comandando esse processo do Base Comum é o secretário da Educação Básica, Manuel Palacios, que é um nome reconhecido na área de avaliação e por isso mesmo, como uma pessoa com muita responsabilidade pela avaliação de qualidade, Palacios está tomando muito cuidado de não fazer nada impositivo. Ele montou 29 comissões para tratar das mais diversas, de todas as disciplinas que você possa ter no ensino fundamental e no ensino médio. Essas comissões reúnem sociedades científicas, associações de ensino, outros especialistas, pessoas indicadas pelos estados e pelos municípios. O objetivo é que em 2 meses, se eu não estou enganado, nós tenhamos um projeto inicial para ser submetido à discussão. Então, o MEC não está querendo chegar a isso com uma posição fechada ou com princípios. Está querendo montar isso a partir de uma discussão.
É evidente que a base comum coloca diferenças muito grandes conforme você pensa, por exemplo, em matemática e história. Em matemática, pelo que eu pude ler, a base comum acaba afirmando coisas que são de consenso. Quer dizer, todo mundo vai passar pela geometria. Você não vai colocar equações de segundo grau muito cedo nem muito tarde. Quer dizer, aí o consenso é mais fácil de você construir, provavelmente. Quando você chega à história, é muito mais complexo. Porque você pode ter visões mais conteudistas e visões mais de aprender em que consiste, vamos dizer, o foco na história, o que é saber que um fenômeno é histórico. E aí, provavelmente, nós vamos ter muitas discussões. E nós não queremos abreviar esse processo, Maria Helena. Mas já se tem alguma ideia se essa base vai corresponder, por exemplo, a 50% dos currículos estaduais e municipais, ou se isso também entrará em discussão? Isso entrará em discussão. Se será bem detalhado ano a ano, se serão mais diretrizes gerais? Era um pouco essa. É muito difícil determinar tudo isso. Agora, eu penso que ano a ano seria bom detalhar, pelo menos algumas coisas. Eu sou favorável. Quer dizer, Era isso que mas aí sempre, Maria Helena, é diferente na matemática e no restante. Toda vez que eu penso na base comum, eu penso na matemática. A matemática tem uma facilidade que é muito ilusória para outras áreas. Então, pensando no exemplo da história, eu lembro quando eu entrei no então ginásio, que seria o Fundamental 2, no primeiro ano eu estudava História no Brasil, segundo História da América, terceiro História do Mundo. Então, uma proposta assim é muito fácil e não é por aí que se pensa. Mas há questões que podem se colocar, por exemplo, uma tradição no ensino de História durante toda a minha escolaridade que nunca se chegava até o tempo presente. Porque o tempo presente é um tempo de conflitos políticos grandes. Como você vai fazer? Essa é uma escolha que pode ter que ser feita. Você vai... E depois, qual a diferença de abordar um fenômeno do ponto de vista histórico ou algo próximo do ponto de vista geográfico? Como que as pessoas vão aprender como funciona a história, como funciona a geografia? Talvez seja mais importante do que o conteúdo. Agora, como você vai datar isso de ano a ano? Tudo isso eu acho que tem que ser discutido. Eu acho que avançar, tentar te dar uma resposta agora é abreviar um processo cuja riqueza vai estar na discussão. Ministro, temos uma pergunta feita pelo Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Não, é isso? Associação dos Professores do Estado de São Paulo. Isso. Ele pergunta o seguinte: de que maneira o ministro pode exigir qualidade de ensino nas universidades que recebem dinheiro do FIES, se levarmos em conta o valor desses repasses? Que é evidente que está embutido aí na pergunta que o repasse é muito baixo. Olha, na verdade, nós temos uma avaliação do ensino superior que divide os cursos em notas, né? Quer dizer, nós temos cursos nota 5, são os melhores na sua área. Esses cursos nota 5, então, na sua área, são superiores quer dizer, você tem uma nota que vai de 1 a 5, em que os 4 são os pontos superiores. Isto é feito como avaliação, são os cursos para os quais o FIES vai destinar o dinheiro em prioridade. Mas então, o repasse é suficiente? A senhora acha que é? Como? O repasse é suficiente? O repasse visa a ajudar o aluno que não pode pagar, ou que tem dificuldade em pagar, a ter sua escolaridade. O repasse, então, procura ser uma medida de inclusão social para alunos que, de outra forma, teriam dificuldade. E lembre que o FIES é aberto depois do SISU, que dá acesso a 260 mil vagas gratuitas, basicamente em federais, por ano. Depois do ProUni, que dá acesso a um número maior de vagas com bolsas integrais ou parciais. E o terceiro momento é o FIES. Mas o objetivo do FIES é o aluno. O objetivo do FIES não é sustentar a instituição. O objetivo, tanto que várias instituições de ensino privadas estão discutindo a necessidade de ter um limite máximo de alunos de FIES por sala de aula. Quer dizer, você às vezes pode chegar a ter, sei lá, hoje não havendo limite agora, você poderia ter mais de 50% dos seus alunos no FIES. Então, a instituição se torna dependente do FIES. Não é essa a finalidade. A finalidade é que o FIES seja uma medida de apoio ao aluno. Ministro. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro.
Voltamos ao vivo com o Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação. Antes de passar a bola para o Fábio, ministro, eu queria que o senhor tentasse responder em 1 minuto, 2 minutos o seguinte. Eu acho que muita gente aqui estudou em escola pública, não sei, eu não me considero tão velho, a gente nunca se considera, mas eu fiz o primário, o secundário, naquela época era essa denominação, fiz faculdade, tudo. O ensino público. E era muito bom. O que é que aconteceu para que o ensino público deixasse de ser suficiente para que uma pessoa fizesse todos os estágios, né, do aprendizado e se tornasse bem informada, acumulasse conhecimentos suficientes, o que hoje não acontece? O que houve? Eu não sou historiador da educação e certamente as duas moças poderão responder muito melhor do que eu essa questão. Mas o que a gente pode notar, olhando, por exemplo, a experiência de São Paulo, onde eu também me eduquei inteiramente em escola pública, Também. dos 7 anos de idade até terminar a universidade, é que houve uma expansão grande numérica que era necessária, foi durante a ditadura. Não sei se você passou por isso, Augusto, mas havia uma coisa horrorosa chamada exame de admissão, no final do chamado grupo primário, Eu fiz também. e que significava submeter um menino ou menina de 10 anos a um vestibular, que é uma coisa totalmente absurda. E a maior parte sucumbia, a maior parte não tinha direito de passar, não tinha direito de continuar sua escolaridade além desses 4 anos. Em parte por isso, talvez, a educação era boa, sabe? Era para menos gente, e era para... começou a se ampliar, então não houve investimento, coincidiu com a ditadura, que, enfim, não deu grande destaque. A ditadura, ela é verdade que fortaleceu o CNPq, mesmo a CAPES, a pesquisa de mais alto nível, ela teve um apoio, mas na parte de ensino como um todo foi complicado. Fábio. Ministro, tem em curso uma greve nas universidades federais, né? Eles reclamam dos cortes no orçamento e pedem negociação para reajuste salarial. Queria saber do senhor como o senhor pretende lidar, como o senhor vai lidar com esse movimento. O MEC sempre esteve aberto. Nós recebemos no MEC as lideranças das entidades sindicais de servidores e docentes das universidades federais. Eu recebi várias, o secretário executivo como ministro de Estado, exercendo a função de ministro enquanto estava na Coreia, recebeu outras, e nós estamos abertos a discussões. Agora, desde a primeira reunião, eles já avisaram que tinham greve marcada para decretar. E greve decretada com data marcada e tudo, que não é exatamente uma maneira de você fazer negociação. E é bom lembrar que, diferentemente das greves em muitos estados e municípios, os servidores, docentes e não docentes das universidades federais, receberam reajuste esse ano. Nós fizemos um acordo, nós, MEC, eu não estava lá, mas enfim, o MEC fez um acordo em 2012 de 3 anos, que então significou aumentos em 2013, 2014 e 2015. E é claro que o MEC quer negociar os aumentos para os próximos anos. O MEC, o Ministério do Planejamento, que é quem tem que comandar tudo que se refere ao orçamento, tanto que o Ministério do Planejamento e o Orçamento. Então, continua aberta a porta para negociação pelo Ministério. Como o senhor avalia a greve? Ministro, eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu sempre fui um leitor das suas colunas de jornal e de alguns textos, alguns artigos acadêmicos. O senhor falava muito de política. Eu queria fazer uma pergunta de política. O senhor integra o governo do Partido dos Trabalhadores, que sempre foi conhecido como, antes de chegar ao governo, era conhecido como Partido da Ética e era visto pela maioria dos eleitores como um partido que tinha um diferencial ético, né? Depois que chegou ao governo, por causa de muitos escândalos de corrupção, o PT perdeu um pouco essa primazia, assim como outros partidos que sofreram um processo parecido, como o PSOE na Espanha. O senhor é professor de ética, o senhor estuda ética e existe uma discussão muito grande dentro do PT a respeito de como fazer o PT voltar a ser reconhecido como um partido ético. O que o senhor, como estudioso de ética, teria a dizer sobre o PT hoje e como recuperar isso dentro do Partido dos Trabalhadores? Uma grande questão, mas eu diria o seguinte, é um ponto, esse eu já tratei especificamente desse ponto, não focando somente no PT, mas pensando em termos de esquerda, da qual o
PT é o maior representante, embora liderando um governo que é o governo de coligação, que tem vários outros partidos de outras linhas políticas. Eu penso o seguinte, nós temos no Brasil um grande problema ético, que é a persistência da elevada pobreza. Miséria no Brasil, graças aos governos petistas, chegou muito pouco. Há um dado que é importante, que é constantemente apresentado pela ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo, que é o grau da redução daqueles que estão abaixo da linha de miséria. Nós tínhamos algo que passava de 10%, justamente na faixa etária de 0 a 15, para ser exato, em torno dos 8, 10 anos, era mais do que 10% a miséria. Depois dos 15 anos, isso caía, ficava menos de 10%, mas era substancial. Muita gente do partido aproveitou para mudar de classe também, né, ministro? Isso é uma maldade sua. Agora, continuando a resposta à pergunta do João Gabriel, o fato é o seguinte, é escandaloso um país, agora eu vou citar Fernando Henrique, que não é pobre, mas é injusto, é escandaloso um país que não é pobre ser tão injusto como o Brasil foi. E o que aconteceu? Com Bolsa Família foi possível reduzir isso que batia nos 10%, para em torno de 6% de miséria. E o Brasil sem miséria, em 2 anos, com a busca ativa de miseráveis, ele conseguiu baixar isso em torno de 1%. Você olha a faixa, onde você tem um salto, é acima de 60 anos, que chega a 1,5%, talvez. Então, esse é um êxito muito grande. E me parece, um momento, Guilmar, a grande questão que me parece ética é a questão de convivermos por tantos anos com a miséria e mesmo convivermos hoje com taxas de pobreza que não são pequenas. Os países que têm democracias consolidadas, desenvolvidas, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, para pegar os 3 históricos mais a Alemanha, esses países resolveram o problema da miséria a tempo, no século XX, não foi antes do século XX, mas resolveram, e esses países conseguiram fazer uma integração. No Brasil, uma inclusão social grande, que a está fazendo em escala. Eu respeito as iniciativas dos governos anteriores ao governo do presidente Lula, mas foi no governo do presidente Lula que isso adquiriu grande escala e, além do mais, se tornou um ponto irreversível. Tanto que hoje nenhum candidato a cargo executivo que queira ser eleito, de qualquer partido que seja, repudia programas sociais. Mas, ministro, eu vou passar para a ministra terá de reconhecer que se não fosse a estabilidade fiscal não vai falar. É isso que eu ia perguntar. Atenção, ordem na classe. Ordem na classe. Isso não autoriza ninguém a não agir eticamente em outras... Claro que não. E não agir eticamente num país injusto é ainda pior. A minha pergunta é... Guilmar ia fazer a pergunta. Se a gente incluir todo mundo e não tiver mais miséria, então a gente pode roubar? Esse seria um... Claro que não, Guilmar. Então, mas eu não disse isso. Pera um mas pouquinho. é que o senhor saiu pela tangente. Não sai pela tangente, não. O que eu procurei é recolocar a ética no eixo. Quer dizer, o que é escandaloso, antes de mais nada, é tanta gente ao longo de 500 anos ter aceito situações como escravidão e recentemente como miséria quase absoluta, ter aceito isso como normal, como algo que se pode conviver como parte da paisagem. Eu concordo isso com o que não senhor, é mas é escandaloso também que tanta gente pega o dinheiro público e há põe no muitos bolso. roubos, há muitos mensalões, inclusive os não julgados, como o mensalão tucano. Há muita coisa para apurar e, do meu ponto de vista, eu sempre defendi toda a punição a toda a corrupção. Agora, esse é um ponto, quer dizer, uma coisa é atacar a corrupção sob qualquer forma, outra coisa é atacar a corrupção como pretexto só para atacar um partido. Isso que eu discordo veementemente. Ministro, o senhor, em algumas entrevistas, o senhor comenta de que o Brasil, na era Lula, seguiu caminhos, começou com Bolsa Família, depois com a valorização do salário mínimo e a gente estaria aqui numa terceira fase, de que seria essa valorização da educação. Houve um erro dessa valorização da educação e essa pátria educadora não ter sido declarada antes, juntamente com esse processo de inclusão? E hoje a gente tem um processo muito mais difícil de ter uma classe média que foge da escola pública? Aproveito só para complementar, só para complementar a pergunta dele, que eu acho importante. É que, na verdade, nos 12 anos do governo do PT, os indicadores de educação, eles não melhoraram. Né? Eles melhoraram até 2005, de 2005 para cá nós estamos vendo estagnação e aumento das desigualdades educacionais no governo do PT. Então eu acho que essa é uma questão importante para ser analisada e respondida.
Bom, são muitas questões. Primeiro, depende muito do nível, Maria Helena. Por exemplo, o IDEB avançou além do desejado nos anos iniciais do ensino fundamental. Nos 2 outros, sim, mas quer dizer, não é uma coisa que você possa olhar só fazer uma única interpretação. Tem muitos fatores. Ministro, todos os estudos diziam que, avançando nos anos iniciais, nós veríamos em seguida um aumento. E não vimos. Nós estamos vendo que parou nos anos iniciais. Na verdade, em 95, a primeira vez que nós fizemos uma medição da proficiência dos alunos, 40% das crianças no 5º ano já tinham domínio de leitura e de interpretação de texto. E em 2013, que é o último dado que nós temos, chegamos a 45%. Perdemos uma geração. Temos que ter consciência disso. E o que nós vamos fazer, ministro, para melhorar? Peraí, são 2 perguntas. Paulo, você está complementando a pergunta do Paulo. Voltar à pergunta do Paulo. Paulo, eu defendo a tese seguinte, que você resumiu, está correta. Quer dizer, quando o governo Lula assumiu, havia uma situação muito precária, quer dizer, havia uma miséria muito elevada, uma miséria que era aflitiva, e o que o governo fez foi uma espécie de pronto-socorro. Quer dizer, o Bolsa Família é um excelente pronto-socorro, aclamado internacionalmente, valorizado, que teve um efeito muito grande, tanto que o desdobramento dele é essa busca ativa de quem mais precise, com matizes muito grandes. Isso foi muito bom. Agora, como vários programas, ele teve esse lado emergencial. Começa a coisa a ficar estrutural quando se procura implementar o que a Constituição prevê sobre a valorização real do salário mínimo. Terceira etapa não é bem, a minha tese não é bem que é a educação em geral, mas a educação profissional. Todo esse trabalho, resumido na sigla Pronatec, que é um trabalho de envergadura e que vai ter continuidade, quer dizer, esse ano nós vamos também abrir e nós vamos aumentar à medida que a economia melhorar. Todo esse trabalho visa aumentar a produtividade do trabalhador e assim que ele adquira um salário no mercado. Quer dizer, não é mais porque a lei determinou uma valorização do salário mínimo, mas é porque ele, pelo trabalho que ele tenha conseguido, graças a uma qualificação profissional melhor, ele consiga conquistar... Mas nós estamos vivendo uma crise da boa, né, ministro? Estamos. O senhor está falando do futuro, vamos melhorar e tal, mas o presente é complicado, inclusive com o Pronatec, certo? Sim, mas vamos abrir o Pronatec ainda assim. E será avaliado? O que nós estamos garantindo este ano é que, apesar da dificuldade econômica, da crise, que evidentemente faz que muita coisa que a gente gostaria de fazer não está sendo feita na velocidade, que ações estão sendo reescalonadas, apesar disso, estamos procurando garantir a continuidade dos projetos, são importantes. Voltando à pergunta da Maria Helena... O Pronatec será alterado? Só para completar, porque são 2 minutos. O Pronatec será alterado? Terá esses critérios de qualidade igual ao FIES? O Pronatec está sempre sujeito à reavaliação. Nós vamos este ano... Mas vai ser de acordo com a demanda do mercado de trabalho? Um dos pontos principais... O senhor tem 2 minutos para completar a resposta e nós encerramos. Com toda a expansão enorme que nós tivemos do Pronatec, o que eu pedi ao secretário, Marcelo Feres, é que faça uma avaliação dos resultados daqueles cursos que já têm pelo menos 2 anos de conclusão da primeira turma. Procurar ver qual o destino dos egressos. No fundo, para tudo que é profissional, talvez o destino do egresso seja realmente a grande questão. É a questão principal. É a questão. Vamos para mais um curto intervalo e voltamos já para o 4º e último bloco da entrevista com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Estamos de volta para o 4º e último bloco da entrevista com o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ministro, eu acho que o senhor ficaria um pouco chocado se eu abrisse o programa dizendo assim, os entrevistadores a Maria Helena e tal, o senhor ia achar estranha essa concordância. No entanto, pelo menos um livro do MEC eu devo registrar que não é da gestão do senhor não tem nada com isso, mas a partir de agora tem. Defendeu a tese de que, por exemplo, uma criança pode dizer, nós pega o peixe e tudo bem. Eu acho isso particularmente uma forma odiosa de elitismo, porque nós estamos autorizando o pobre a ser ignorante. Você é pobre, você pode ser, mas eu falo direito. Eu queria saber se isso vai acabar na gestão do senhor ou não.
Augusto, esse assunto eu acompanhei um tanto, mas faz uns 2, 3 anos. Não tenho certeza se a memória me falha ou não, mas tanto quanto eu lembro, o livro não defendia que se ensinasse isso aos alunos. Não. Porque o livro dizia que é uma não forma era um de erro. comunicação que pela qual as pessoas se entendem, mas em momento algum este livro ou nenhum livro avalizado pelo MEC defendeu esse tipo de ensino. Não, Isso tem que ele não ficar defendia claro. isso, ele só dizia que falar errado não constitui um problema, não é um problema a acho que tenha resolver. sido Era isso. Não acho que tenha sido isso. Ué, então por que essa frase estava no livro? Porque toda pesquisa de linguística que tem sido realizada nos últimos anos tem procurado atentar para o fenômeno da comunicação como ele se dá. Então, isso é um fenômeno de comunicação. Você tem muitas formas de comunicação que acabam tendo algum resultado, acabam comunicando. Se a gente for olhar tudo o que se diz na televisão, no rádio, até mesmo uma parte do que se escreve em jornal, embora a linguagem escrita seja geralmente mais cuidada que a oral, há de se encontrar vários erros de português, alguns clamorosos. Nós temos muita gente que usa de encontro a no sentido de ao encontro de, por exemplo, para não falar de outros casos. Então, esses erros existem. O que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte: dizer que as pessoas se comunicam de uma forma não quer dizer que isso deva ser ensinado. Em momento nenhum, que eu saiba, nenhum livro didático defendeu que se ensine errado aos alunos. E esse é o ponto crucial. Quer dizer, nós não podemos ensinar alguma coisa que fuja da norma culta da língua ou de algo aproximado. Agora, isso pode incluir outras coisas. Eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer, nós temos que, no livro didático, ter mais atenção a regiões diferentes do Brasil. Por exemplo, a língua, o português falado em São Paulo não é o mesmo português do Nordeste e da Amazônia em muitas coisas. O estudo de biologia pode, na Amazônia, por exemplo, se enriquecer muito com a quantidade enorme de peixes que são da região, animais da região. Mas a norma culta é uma só. A norma culta não é necessariamente uma só. Você vai ter palavras diferentes, significados diferentes, expressões diferentes. Sim. Lembre, na campanha eleitoral, o significado da palavra leviano no sul e no norte do país. Tem significados bem diferentes. Então, essas coisas todas, eu acho que um educador tem que levar em conta, sobretudo quando a gente pensar no livro didático. Para completar a roda, que temos só 15 minutos, Guiomar. Eu queria retomar o Pronatec, já que o assunto veio, que é o fato de que esse é um bom exemplo de como houve falha na articulação do governo federal com o estadual e, eventualmente, com o municipal. No município, nesse caso, não está envolvido. Mas, normalmente, o ensino médio e, portanto, o ensino técnico de nível médio é do governo do Estado. Sim. Guiomar, vou pedir que a gente seja E no momento em que o conciso, MEC separa um dinheiro, pega as instituições, manda diretamente para elas e não passa pelo Conselho Estadual, não passa pela Secretaria, uma instância de controle da qualidade desse processo foi simplesmente eliminada. Quer dizer, porque se o Estado pudesse ter controle de qualidade, ele ajudaria a fazer esse tipo de avaliação. Então, a gente escuta coisas, eu não posso dizer que seja verdade, mas ouve-se muita coisa errada. Pergunta, Guiomar, pergunta. E o pessoal, a pergunta é, como é que faz para articular de modo que inclusive, os estados possam colaborar com o controle de qualidade de coisas como o Pronatec, quer dizer, para que o MEC não venha de novo despejando dinheiro em outra instituição e o Estado... Eu lembro que nós temos menos de 15 minutos conhecimento que eu tenho um pouco agora. diferente do seu. Conhecimento que eu tenho, pelo que eu tenho visto na Secretaria de Ensino Técnico do MEC, estou abreviando o nome, mas o conhecimento que eu tenho tido é de uma constante negociação com municípios, com instituições, etc., para implantar. Mas é claro que se você tem queixas, eu vou levar essas queixas em conta e vou procurar ver. Claro. Ministro, e estados e municípios, qual é a visão do senhor sobre o Sistema Nacional de Educação que está previsto no
Plano Nacional de Educação e que envolve exatamente esse tema que a Guiomar está trazendo, que é a relação entre os 3 níveis de governo na condução, definição de prioridades das políticas educacionais. Nós divulgamos ontem um documento exatamente com as diretrizes disto, que foi redigido por uma equipe dirigida pelo secretário Binho Marques, que foi governador do Acre e dirige a articulação com estados e municípios. Então, o documento prevê a instância de articulação, um fórum que vai debater tudo isso e vai constituir esse sistema que está previsto no plano. Uma participação ativa dos estados. Claro, porque hoje e dos o MEC municípios. se relaciona direto Sim, claro, com os municípios. Claro. Não, tudo, né? Lembre que a Constituição de 88 promoveu os municípios à condição de entes federados. Eu sei. Até 88, os entes federados eram as unidades federadas, não, que eram os estados e o Distrito Federal. Desde 88, os municípios também são entes federados. Então, nós somos uma federação sui generis, que não somos compostos apenas de 26 estados do Distrito Federal, mas também de 5.500 e tantos municípios. Mas é claro que tudo passa pela negociação com eles e pelas suas entidades. O CONSED para os secretários estaduais e do Distrito Federal e a Undime para os municípios. Ministro, gostaria de perguntar um pouco sobre a USP, a universidade que o senhor fez sua carreira, né? O senhor acha que de que forma a USP poderá equacionar a sua dificuldade orçamentária, que já vem de alguns anos? E o senhor acha que essa situação prejudica a qualidade da universidade? A qualidade da USP é muito alta. Agora, ela tem um problema financeiro que foi gerado por tudo que eu li, tudo que eu recebi de informação na gestão anterior ao atual reitor, e esse problema é grave justamente porque ele foi gerado num período em que não havia os problemas econômicos que estamos tendo este ano. Então, a USP foi recebida pelo atual reitor, que é um dos mais capacitados reitores que a USP já tenha tido, em situação muito difícil. Como ela vai poder fazer para isso, eu não sei. É claro que se a longo prazo você tiver uma perda de receita, você terá sacrifícios. Mas a USP tem muita qualidade, tem muita condição de... Caiu muito, né, ministro? Caiu, inclusive, em Boa rankings qualidade, internacionais, né? Em rankings internacionais. Ranking internacional, João, tem um problema que você tem várias métricas e a métrica dos rankings internacionais leva em conta, por exemplo, a internacionalização dos cursos, que é um fator que depende muito do curso ser ministrado em inglês. Ministro. No Brasil, nós não temos uma posição clara, consensuada, estudada sobre o que é você dar cursos em inglês para alunos brasileiros. Quer dizer, um dos pontos que valem nesses rankings internacionais significaria um professor brasileiro dar aula em inglês para alunos brasileiros. Isso para nós é muito difícil culturalmente. Há países em que isso faz, mas também há muita informação equivocada. Por exemplo, eu passei anos ouvindo de pesquisadores ilustres na CAPES, que toda a pós-graduação na Alemanha era dada em inglês. Quando eu fui checar, é óbvio que não é verdade, em algumas áreas. Então, mas são países que têm o inglês como uma língua muito mais usual do que no Brasil. Então, esse é um ponto que mexe na classificação das nossas universidades, mas que não é uma coisa que você possa simplesmente impor de um momento para outro sem uma boa discussão. Ministro, o senhor falou de USP e existe um debate em relação, por exemplo, o ProUni tem uma contrapartida de que o estudante, a receber essa bolsa, ele tem que ter um desempenho mínimo de 75%. Numa universidade pública, ele passa no vestibular, em geral são famílias de origem social mais alta, que estudaram em boas escolas, e eles estudam numa universidade pública, mas eles não têm nenhum tipo de contrapartida para essa sociedade. Como o senhor enxerga essa ideia de haver um tipo de contrapartida desse aluno que está numa universidade pública, como a USP, por exemplo? Tá. Como fazer isso na prática, eu não sei, também tem que ser muito alinhavado, debatido, mas o que me preocupa muito é o princípio disso tudo. Quer dizer, nós não temos uma responsabilidade social pelo que a pessoa ganha da sociedade. Então, um aluno ganha por uma bolsa, ele não sente que ele é responsável em relação à sociedade por ter tido essa bolsa.
bolsa, geralmente não sente. E no ensino público gratuito, que no caso do ensino superior é o de melhor qualidade no Brasil, como regra geral, nós não temos uma sensação, uma convicção dos alunos que eles devem à sociedade. Ainda temos uma visão errada de que quando o aluno termina o curso, ele sai da faculdade, às vezes até de mau humor, diz, me livrei disso tudo para sempre. Ele não pode mais ter esse discurso, porque ele sabe que ele vai ter que se reeducar constantemente, senão o saber dele virá pó no mercado de trabalho. Mas o débito dele com a sociedade não tem. E eu gosto do livro, do título do livro da Hillary Clinton, precisa de uma aldeia para educar uma criança. Quer dizer, ninguém é educado sem uma rede de laços sociais, às quais deve ser devedor. Eu soube recentemente, aliás, soube na Coreia, que esse é um provérbio de Moçambique. É da nossa, enfim, parentes da nossa língua. É da nossa cultura. E isso é que nós temos que... Esse é um ponto ético muito importante no ensino brasileiro. O senhor é a favor de cotas na USP, por exemplo? Eu penso que quando você tem um problema sério de desigualdade social, de acesso menor de negros, como também de mulheres, como também de outros grupos, mas sobretudo negros indígenas, um acesso ao ensino superior, você tem que ter uma política temporária que reconduza isso. Quer dizer, isso é importante. Quer dizer, não é uma coisa fácil, uma coisa que teve conflitos, mas é uma coisa que vai ficando cada vez mais esquisito você está num ambiente que não tem um negro. Ministro. E nos estados de forte população indígena, como na Amazônia, eventualmente você não ter uma pessoa de sangue indígena em posições de destaque. Ministro, eu queria fazer uma pergunta que volta um pouco para a política, mas teve a questão educacional. Nos seus artigos, uma coisa que sempre me impressionou positivamente foi o fato do senhor analisar a política de uma forma desapaixonada, inclusive mostrando a continuidade que você tem entre governos de partidos diferentes, como o PSDB e o PT, reconhecendo o que há de bom e o que há de ruim em cada governo. No Brasil, nesse momento, a gente viu uma polarização em que um partido desqualifica o outro, principalmente esses dois partidos principais. Eu queria lhe perguntar o seguinte, por que os dois principais partidos no Brasil, o PT e o PSDB, insistem em manter o debate público num nível tão baixo? E o que a educação pode fazer para que em outros, como acontece em outros países, você se opor não signifique desqualificar o oponente? Como ensinar o convívio dos contrários? Como ensinar o convívio dos contrários? Você tem que melhorar a qualidade do debate. Isso é democracia igual educação. Quer dizer, nesse ponto, democracia é a mesma coisa que educação. Democracia é um regime, na forma moderna, em que você pode ter pelo menos duas opções bem diferentes de governo, sendo que a diferença entre as duas não está porque uma é desonesta, uma é bandida, etc. e tal, mas porque são duas opções diferentes. Se possível, ambas com gente honesta e ambas com gente competente. De modo que você não tem que escolher o competente versus o incompetente, que é a escolha de banca, ou não tem que escolher o honesto versus o desonesto, que é a escolha de polícia e judiciário, mas que você tenha escolha popular do que você acha melhor. Agora, infelizmente, os ânimos ficaram muito exaltados nos últimos anos no Brasil. Nós poderíamos discutir longamente, talvez até discutíssemos de maneira acirrada, embora espero que civilizada, mas os ânimos se tornaram acirrados. Nós precisamos diminuir o fogo dessa brasa. E um dos pontos importantes para isso quer dizer, isso é educação. Você respeitar o outro, educação no sentido até das boas formas de tratar o outro. O ensino de história não estimula essa radicalização? Não, o que estimula essa radicalização é a falta de educação mesmo, a falta de formação. O fato de que você tem até pessoas de nível universitário que são mal educadas em todo sentido da palavra, porque elas não sabem respeitar a diferença. Ministro, esse é o ponto que nós temos. O senhor reconhece que o progresso da área social com Lula só foi possível porque ele teve um antecessor que ajudou a construir esse caminho. Guiomar, eu sempre elogiei o governo, eu sempre elogiei o papel do PMDB na instituição, não digo restauração da democracia em 85, e sempre reconheci o papel do PSDB, não só no plano real, como também na transição muito civilizada de governo de Fernando Henrique para Lula. Então, todos esses pontos importantes eu considero que existem. Agora, isto foi, embora eu considere que o PT tem o mérito de ter enfrentado de maneira muito radical a desigualdade social e, sobretudo, a miséria e a exclusão
inclusão, que é o ponto que eu tenho defendido. Agora, o ponto que o João Gabriel colocou, que eu acho que talvez seja o ponto realmente para a gente concluir, não sei quanto tempo temos, é que nós precisamos nos desapaixonar um pouco. E eu penso que justamente a área da educação pode ser uma área para isso. Veja, apesar de nós termos divergências, às vezes grandes, e poderíamos ter até aprofundado as divergências, possivelmente você e Maria Helena terão uma visão sobre ensino público e privado diferente da que o governo federal tem e outros pontos também, mas apesar disso, nós podemos discutir sobre educação a partir de muitas coisas em comum. Antes de mais nada, o fato de que nós temos termômetros para cuja construção Maria Helena teve um papel decisivo no INEP e que o governo do seguinte, especialmente com o ministro Haddad, avançou muito com o desenvolvimento de vários indicadores que se tornaram referência que a gente está trabalhando com eles. Então, nós sabemos hoje um pouco de que realidade estamos falando. Nós estamos falando da mesma realidade. Isso na educação é uma vantagem sobre outras áreas, em que nós não temos nem sequer um acordo sobre os fatos. Os fatos como realmente aconteceram, mas a gente não tem certeza disso em várias outras áreas. Sobretudo quando se discute política propriamente dita, as visões da política conforme a linha são muito diferentes. Descrevem-se mundos distintos. Ao passo que na educação existe algo que é importante nisso. Bem. Então, seja um setor como Todos pela Educação, ou Campanha pela Educação, que se colocam em espectros diferentes da política, mas nós temos condições de avançar por isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a participação da Maria Helena Castro, da Guiomar Namo de Mello, do João Gabriel de Lima, do Paulo Saldanha e do Fábio Takahashi. Agradeço também, claro, a participação do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ministro Renato Janine Ribeiro por ter comparecido aqui e discutido democraticamente as questões ligadas à educação. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado a todos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.